E Malaquias, no capítulo 3, 16, 18, então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor, naquele dia que os farei. E eles serão meus, diz o Senhor, naquele dia que os farei minha propriedade. Poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então tornareis a ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Porque eis que aquele dia vem ardendo como um forno. Isaías, no capítulo 24, 17 e 23, reafirma solenemente: já as janelas do alto se abrem e os fundamentos da terra tremerão. De todo será quebrantada a terra, de todo se romperá a terra e de todo se moverá a terra. De todo se balanceará a terra como o bêbado, e será movida e removida como a choça da noite. E a lua se envergonhará e o sol se confundirá. E o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, 12, diz, rematando estas profecias: os céus incendiados se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. A terra e todas as obras que nela há serão queimadas. Pois todas estas profecias se aplicam aos nossos tempos e são corroboradas pela própria ciência astronômica. Por outro lado, as profecias, a começar do sermão profético de Jesus, todas se referem a alterações no funcionamento do Sol e da Lua, e consultando, agora, Nostradamus, o célebre médico e astrólogo francês, falecido em 1566, vemos que ele confirma, séculos depois, as profecias israelitas, acrescentando-lhes detalhes impressionantes. Quanto ao aparecimento de um cometa perigoso, diz ele: quando o Sol ficar completamente eclipsado, passará em nosso céu um novo corpo celeste, que será visto em pleno dia. Aparecerá no setentrião, não longe de Câncer, um cometa. A um eclipse do Sol sucederá o mais tenebroso, verão que jamais existiu, desde a criação até a paixão e morte de Jesus Cristo, e de lá até esse dia. E prossegue: uma grande estrela por 7 dias abrasará, nublada, fará 2 sóis aparecerem. E quando o corpo celeste for visto a olho nu, haverá grande dilúvio, tão grande e tão súbito, que a onda passará sobre os Apeninos. E em seguida, o Sol escondido e eclipsado por Mercúrio passará para um segundo céu. Ao aproximar-se da Terra, o seu disco aparecerá 2 vezes maior que o Sol, e os planetas também aparecerão maiores e baixarão de grau. Uma grande translação se produzirá, de tal modo que julgarão a Terra fora de sua órbita e abismada em trevas eternas. A Lua, escurecida em profundas trevas, ultrapassa seu irmão na cor da ferrugem. Por causa da Lua dirigida por seu anjo, o céu desfará as inclinações com grande perturbação. Tremerá a terra com a modificação, levantando a cabeça para o céu. Quer dizer, a aproximação da Lua influirá para que a Terra perca a inclinação atualmente existente de 23 graus e 28 polegadas sobre a eclíptica, voltando à posição vertical. E isto, como bem se percebe, trará tremendas alterações sobre a disposição das terras e das águas sobre a crosta. Ouçamos agora uma voz profética do espaço em mensagens mediúnicas. Como auxiliares dos senhores de mundos, existem legiões de espíritos eminentemente sábios e altamente poderosos,
que planejam o funcionamento dos sistemas siderais com milhões de anos de antecedência, outros que planejam as formas de coisas e seres, e outros ainda que fiscalizam esse funcionamento, fazendo com que as leis se cumpram inexoravelmente. Há um esmerado detalhamento tanto no trabalho da criação como no do funcionamento dos sistemas e dos orbes. Enquanto a ciência terrestre se ocupa unicamente de fatos referentes aos limitados horizontes que lhes são marcados, a ciência dos espaços opera na base de galáxias, de sistemas e de orbes em conjunto, abrangendo vastos e incomensuráveis horizontes no tempo e no espaço. No que se respeita aos astros individualmente e aos sistemas, a supervisão destes trabalhos compete a espíritos da esfera crística, que na hierarquia celestial se conhecem como senhores de mundos. Estes espíritos, quando descem aos mundos materiais, fazem-no após demorada e dolorosa preparação, por estradas vibratórias rasgadas através de esferas cada vez mais pesadas, descendo de plano a plano, até surgirem crucificados como deuses nos ergástulos da matéria, que forma o plano onde se detém na execução das tarefas salvadoras. A vida humana, nos mundos inferiores, por muito curta que seja, não permite que os espíritos encarnados percebam a extensão, a amplitude e a profundidade das sublimes atividades desses altíssimos espíritos. Seria preciso unir muitas vidas sucessivas, numa sequência de milênios, para ter um vislumbre, conquanto ainda ínfimo, desse trabalho criativo e funcional que se opera no campo da vida infinita. Os períodos de expurgo estão também previstos neste planejamento imenso. Quando os orbes se aproximam desses períodos, entram em uma fase de transição durante a qual aumenta enormemente a intensidade física e emocional da vida dos espíritos encarnados. Ali, quase sempre de baixo teor vibratório, vibração essa que se projeta maleficamente na aura própria do orbe e nos planos espirituais, que lhes são adjacentes, produz-se uma onda de magnetismo deletério que exige um processo, quase sempre violento e drástico, de purificação geral. Estamos agora em pleno regime de um período destes. O expurgo que se aproxima será feito em grande parte com auxílio de um astro 3.200 vezes maior que a Terra, que para aqui se movimenta rapidamente há alguns séculos, e sua influência já começou a se exercer sobre a Terra de forma decisiva, quando o calendário marcou o início do segundo período deste século. Essa influência irá aumentando progressivamente até esta época, que será para todos os efeitos o momento crucial desta dolorosa transição. Como sua órbita é oblíqua em relação ao eixo da Terra, quando se aproximar mais, pela força magnética de sua capacidade de atração de massas, promoverá a verticalização do eixo, com todas as terríveis consequências que este fenômeno produzirá. Por outro lado, quando se aproximar, também sugará da aura terrestre todas as almas que afinem com ele no mesmo teor vibratório de baixa tensão. Ninguém resistirá à força tremenda de sua vitalidade magnética, da crosta, do umbral e das trevas. Nenhum espírito se salvará dessa tremenda atração e será arrastado para o bojo incomensurável do passageiro descomunal. Com a verticalização do eixo da Terra, profundas mudanças ocorrerão. Maremotos, terremotos, afundamento de terras, elevação de outras, erupções vulcânicas, degelos e inundações de vastos territórios planetários, profundas alterações atmosféricas e climáticas, fogo e cinzas, terror e morte por toda a parte. Mas passados os tormentosos dias,
os polos se tornarão novamente habitáveis e a Terra se renovará em todos os sentidos, reflorescendo a vida humana em condições mais perfeitas e mais felizes. A humanidade que virá habitá-la será formada de espíritos mais evoluídos, já afiliados às hostes do Cristo, amanhadores de sua seara de amor e de luz, evangelizados, que já desenvolveram em apreciável grau as formosas virtudes da alma, que são atributos de discípulos. Milhares de condenados já estão sentindo, na crosta e nos espaços, a atração terrível, o fascínio desse abismo que se aproxima, e suas almas já se tornam inquietas e aflitas. Por toda a parte do mundo, a paz, a serenidade, a confiança, a segurança desapareceram, substituídas pela angústia, pelo temor, pelo ódio. E haverá dias, muito próximos, em que verdadeiro pânico tomará conta das multidões, como epidemias contagiantes e velozes. A partir de agora, diz a mensagem, a população do orbe tenderá a diminuir com os cataclismos da natureza e com as destruições inconcebíveis provocadas pelos próprios homens. No momento final do expurgo, somente uma terça parte da humanidade se encontrará ainda encarnada. Bilhões de almas aflitas e trementes sofrerão nos espaços a atração mortífera do terrível agente cósmico. Voltemo-nos, pois, para o Cristo, enquanto é tempo. Filiemo-nos entre os que o servem, com humildade e amor, servindo ao próximo, e abramos os nossos corações amplamente, amorosamente, para o sofrimento do mundo, do nosso mundo. Ouçamos agora a ciência do mundo atual. Segundo revelações conhecidas, vindas do plano espiritual em várias datas, os acontecimentos previstos para este fim de ciclo evolutivo, diariamente, vão se aproximando, e seus primeiros sinais podemos verificar a simples observação do que se passa no mundo que nos rodeia, tanto no setor humano, como no da natureza. Segundo revelações novas, provindas do mesmo plano, o começo crítico desses acontecimentos se dará em 1984, mas como são revelações que vêm através da mediunidade, muita gente, inclusive espíritas, não lhes dão muita atenção. Mas sucede que agora a própria ciência materialista está trazendo seu contributo e confirmações, sobretudo na parte referente às atividades astronômicas e geofísicas. As últimas publicações prenunciam para 1983 terríveis acontecimentos revelados por cientistas da Universidade do Colorado nos Estados Unidos e de Sydney, na Austrália. E dizem que se está encaminhando um alinhamento de planetas do nosso sistema em um dos lados do Sol, que isso provocará um aumento considerável de manchas solares e de labaredas, de dimensões inusitadas, que impulsionarão o vento solar, correntes volumosas de radiações e de partículas atômicas, que se projetarão sobre a Terra, colidindo com sua atmosfera, criando auroras, formando tempestades violentas que perturbarão o ritmo de rotação do planeta, modificando o ângulo de sua inclinação sobre a órbita, com as terríveis consequências que estes fenômenos provocarão. É evidente que esta parte astronômica e geofísica se acrescentarão às ocorrências já previstas, de caráter espiritual, que não se torna necessário aqui repetir. No fim deste século, o clima em todo o mundo estará mais quente, o nível dos oceanos estará mais elevado e os ventos mudarão de direção. É esta a conclusão a que chegaram os cientistas do Observatório Geofísico de Leningrado, na Rússia, depois de estudarem matematicamente as tendências das mudanças climáticas ocorridas até agora na Terra.
Dizem eles que com o aumento da temperatura da atmosfera terrestre, no fim do século, as calotas polares terão retrocedido, diminuído consideravelmente e haverá modificações na distribuição das chuvas. Estes prenúncios científicos destacam justamente os pontos mais marcantes das previsões espirituais que têm sido reveladas aos homens encarnados pelo plano espiritual, através de médiuns de confiança que asseguram a necessária autenticidade das comunicações. Assim, pois, estamos no princípio das dores e um pouco mais os sinais dos grandes tormentos estarão visíveis no céu e na terra, não havendo mais tempo para tardios arrependimentos. Nesse dia, quem estiver no telhado não desça a casa, e quem estiver no campo não volte atrás. Porque haverá grandes atribulações e cada homem e cada mulher estará entregue a si mesmo. Ninguém poderá interceder pelo próximo. Haverá um tão grande desalento que somente a morte será o desejo dos corações. Até o sol se esconderá, porque a atmosfera se cobrirá de sombras, e nenhuma prece mais será ouvida e nenhum lamento mais comoverá as potestades ou desviará o curso dos acontecimentos. Como está escrito, e nesse dia haverá uma grande aflição como nunca houve nem nunca há de haver, porque o Mestre é o Senhor, e se passam a terra e os céus, suas palavras não passarão. E ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não o quiseste. Por isso, não me vereis mais até que digais: bendito seja o que vem em nome do Senhor. E enquanto nossos olhos conturbados perscrutam os céus, seguindo aflitos a réstia branca de luz que deixa na sua esteira a linda capela, o orbe longínquo dos nossos sonhos, reboa ainda aos nossos ouvidos, vindas das profundezas do tempo, as palavras comovedoras de João, nos repetindo: Ele era a luz dos homens, a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a receberam. E só então, penitentes e contritos, nós medimos, na trágica e tremenda lição, a enormidade dos nossos erros e a extensão imensa de nossa obstinada cegueira. Porque fomos daqueles para os quais, naquele tempo, a luz resplandeceu e foi desprezada. Somos daqueles que repudiamos a salvação. Somos os proscritos que ainda não se redimiram e que vão ser novamente julgados, pesados e medidos no tribunal do divino poder. Por isso é que permanecemos ainda neste vale expiatório de sombras e de morte a entoar, lamentosamente, a nênia melancólica do arrependimento. Jerusalém, Jerusalém. Jerusalém, em tuas ruas eu ouço a ecoar o som da harpa de Davi, minha alma calentar. Por entre as tuas oliveiras o vento vem contar histórias da velha cidade que os muros vão guardar. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel.
ouço em tuas ruas o som da multidão de peregrinos e amantes em busca de oblação. No santo templo em tuas fontes se encontrava a paz. Jerusalém, quem te conhece não te esquece mais. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Jerusalém, em tuas preces, lembra dos filhos teus que ainda não te conheceram, mas amam o teu Deus. São velhos, jovens e meninos, distantes do seu lar, que não pisaram tuas ruas, mas vivem por te amar. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém,